Bem, olá a todos. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. E hoje estamos aqui a falar sobre recomeçar e eu gostava de partilhar aqui a minha perspectiva bastante pessoal sobre esses recomeços. Isto porque eu, neste caso, comecei, ou neste caso terminei o meu mestrado muito recentemente, em julho do ano passado. E eu gostava de partilhar aqui a minha opinião sobre esses recomeços no que toca a jovens e a estudantes do nosso país. E para mim, recomeçar implica falar sobre várias coisas, ou seja, implica falar sobre estradas, sobre semáforos, sobre dicas, desafios e até um cartaz amarelo em A3 que diz Believe. E como é que isto tudo começou? Bem, na verdade começou há mais ou menos 5 anos atrás, num palco semelhante, que não foi bem no mesmo palco, mas eu fiz parte da equipa de organização do TEDx Matosinhos, que tinha a temática do Next Step. E ali estava eu, miúdo esquisito, baixinho, de óculos, que tinha acabado de entrar na faculdade, mas que não fazia a mínima ideia do que é que o futuro reservaria, nem qual é que ia ser o seu próximo passo. E, aliás, o que é que eu tenho a partilhar sobre esta experiência? Que foi realmente uma eye-opening experience, porque eu não sabia mesmo o que é que ia ser, o que é que eu ia fazer realmente a seguir. E aqui, nesta experiência, eu comecei a ter contacto com vários tipos de ideias completamente diferentes. Mas a principal ideia foi que há aqui um novo papel do estudante em Portugal. E era isso que eu realmente gostava de partilhar convosco. Então, eu aqui, sendo muito tímido, eu gostava de perceber como é que nós nos enquadramos neste percurso de escola, universidade e trabalho. Porque é importante falar sobre esses recomeços, porque muitas vezes nos dizem que a vida é uma estrada em linha reta, ou seja, nós começamos na escola, depois tiramos boas notas, vamos para a universidade, tiramos boas notas e depois entramos no mercado de trabalho num bom emprego. A minha questão para vocês é, será que isto é mesmo assim, principalmente nos dias de hoje e também com um olhar no futuro? E aqui deixo-vos um dado muito interessante da Unesco, que diz que de 2006 a 2036 vão-se formar mais pessoas no mundo do que desde o início da nossa história, em 30 anos. E o que é que isso significa? Muitos diplomas. E o que é que acontece? Quantos mais diplomas, mais perde o seu valor. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Por outras palavras, na altura dos meus pais, quem tinha curso tinha emprego. Hoje em dia, se calhar, já não é bem assim. E o que é que acontece? Dado que existe este novo panorama, se calhar ter um curso e tirar boas notas já não é suficiente. E atenção, não me entendam mal, é um fator e é muito, muito importante, claro que sim. Mas se calhar há aqui algumas coisas que nós realmente temos que fazer para além desse caminho, ok? E é isso que eu gostava de partilhar aqui convosco. Então, antes de chegarmos a este rally, eu pensava que ia entrar na faculdade e ia ter realmente uma experiência que ia ser uma linha reta. Mas quando olhamos aqui para o meu percurso, eu fiz uma espécie realmente de rally. O importante é que todas estas curvas e contracurvas realmente acrescentaram aqui várias vertentes ao meu percurso, ao meu perfil. E aqui eu desenvolvi competências, aprendi coisas que gostava, coisas que não gostava, o que é que eu poderia fazer, o que é que eu não poderia fazer e, acima de tudo, aprendi a recomeçar muitas, muitas vezes. E tudo isto culminou no lançamento do nosso próprio projeto, digo nosso porque o Diogo também já está ali, ele acompanhou-me em todos os passos desta jornada. E o que acontece? Nós ajudamos estudantes do ensino secundário e ensino superior a estarem mais preparados, mais orientados para o seu futuro. E depois de falarmos com mais de 3.500 estudantes aqui em Portugal, de norte a sul, o que nós percebemos é que o seu percurso cada vez mais aproxima-se a este tipo de rally. E isto é bonito. Bonito porquê? Porque nós estamos a desenvolver aqui um perfil completamente diferente de competências. E o que é muito interessante é que as empresas também começam a refletir este tipo de panorama. Ou seja, as empresas começam a recrutar mais skills, mais competências, em vez de se cingirem apenas as escolas e faculdades específicas. E isto aqui abre muito o leque de possibilidades daquilo que nós podemos realmente fazer. E dou-vos aqui também o meu exemplo. Ou seja, eu quando terminei aqui o meu mestrado, eu cheguei ali àquele ponto de, o que é que vem a seguir? O que é que eu vou fazer quando chegar ao mercado de trabalho? E eu estudei 5 anos em engenharia, 5 anos. E quando cheguei à altura de entrar no mercado de trabalho, eu ingressei em marketing, que não tem nada a ver, nada, zero. E agora, daqui a uma semana, se calhar vou iniciar um novo desafio profissional numa área que também não tem nada a ver. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a pegar nas skills de engenharia, as skills de marketing e estou a aplicar a novas áreas. Isto é um novo panorama, é um novo estilo de estudante aqui em Portugal. Mais do que isso, as empresas estão a ter esta nova perspectiva, estão a abrir
este leque, e agora vocês podem fazer a questão que é, mas então tu estás a dizer que eu posso tirar um curso e depois fazer algo completamente diferente? Sim, vai ser difícil, há caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis, mas é possível. É possível. E eu gostava de que vocês também começassem a pensar aqui na escola, na faculdade, como um ponto de partida e nunca como um ponto de chegada. Nós estamos aqui, a faculdade e a escola entram aqui como uma grande e importante ferramenta, mas nós não temos que seguir exatamente uma linha reta, mesmo que nos digam que nós temos que seguir essa linha reta. E é isso que eu gostava de partilhar aqui convosco. E isto leva-me aos semáforos da nossa vida, às green lights, como chama o Matthew McConaughey. E ele diz que nós temos sinais amarelos, sinais verdes e sinais vermelhos na nossa vida. Os sinais verdes são as coisas boas, os sucessos que nos acontecem e que nós também vamos conquistando. Depois, os sinais amarelos são algumas coisas que nos abrandam. E depois temos os sinais vermelhos, são coisas que realmente nos fazem parar e para pensar ou pivotar. E então, qual é a arte da vida? A arte da vida é apanhar mais sinais verdes, tal como nos semáforos. Mas como é que nós apanhamos mais sinais verdes? Nós temos que evitar os sinais vermelhos e sempre que apanhamos um sinal amarelo ou um sinal vermelho, então temos que aprender com ele e tentar pivotar isso para o tal sinal verde. E isto deixou-me a pensar, eu adorei esta metáfora, porque isto levou-me a pensar que muitas vezes nós, nesta fase inicial das nossas vidas, nós não pensamos muito nestes sinais amarelos, nos sinais vermelhos. Não falamos sobre eles, não temos noção deles e depois quando eles aparecem, porque eles vão aparecer, nós não sabemos muito bem como é que nos havemos de ligar ou pelo menos como é que havemos de resolver esse tipo de situações. E isso leva-me aqui novamente à nossa linha reta onde começamos. E só para terem noção, e venho aqui também introduzir aqui alguns dados que podem ser interessantes para nós pensarmos e reparem, quando nós estamos na escola, nós estamos no secundário, muita gente quer ir para a faculdade, mas infelizmente há pessoas que realmente não conseguem, ou até realmente não podem ir para a faculdade. Isto exige aqui um recomeço. Há pessoas também que estão na faculdade, conseguiram entrar, certo, mas não conseguiam estar num curso ou numa faculdade onde queriam. E isto exige recomeçar. E depois há outro tipo de caso, em que, e isto é um estudo feito ainda este ano, sobre jovens aqui em Portugal, como é que eles pensam, como é que eles são, em que 45% dos universitários, ou seja, se esta sala toda for universitária, 45%, quase metade, já ponderou pelo menos desistir ou mudar de curso. Isto exige recomeçar. E depois, mais do que isso, a malta que está já no mercado de trabalho, jovens aqui em Portugal, 50% está em contratos que são instáveis. Ou seja, o recomeçar está aí à beira. E nós temos que falar sobre isto. Isto são dados muito importantes, são factos. E para não falar daquele sinal vermelho que aconteceu nestes últimos 2 anos, que foi o Covid. O Covid fechou portas, fechou negócios, criou aqui dificuldades e também criou aqui realmente uma maior competitividade quando estamos a entrar no mercado de trabalho. Mas qual é a arte da vida? A arte da vida é realmente, se nós não conseguimos evitar estes sinais vermelhos, então temos que arranjar a maneira de os converter para estes sinais verdes. E então eu trago aqui 3 dicas e também 3 desafios para vocês tentarem pegar neste 2022 e se desafiarem e prepararem-se um bocadinho melhor para esses recomeços, principalmente para abrirem o vosso leque de possibilidades. E passando aqui às dicas, a minha primeira dica passa muito pela parte da atitude. E aqui tenho 3 atitudes que eu acho que são chave para nós recomeçarmos e abrirmos aqui o nosso leque de oportunidades. E a primeira atitude passa pelo otimismo. Nós vivemos num mundo muitas vezes que é negativo. E eu acho que nós temos que começar a olhar para estes sinais vermelhos, para estas coisas que nos param às vezes na vida, como otimismo, porque nós começamos a ver as oportunidades. Não começamos a ver isto como um entrave, mas sim como uma oportunidade. Isso é importante. Depois, a parte da curiosidade. Muitas vezes nós, à medida que crescemos, vamos perdendo esta curiosidade, esta criança interior que está aqui em nós. E o que é que acontece? Nós começamos a perder a capacidade de ver oportunidades e também de explorar caminhos que são realmente alternativos. E conto-vos aqui uma história que também aconteceu neste último ano, em que eu fui fazer uma visita a um cliente e esse cliente perguntou-me: mas o que é que tu estás a fazer em marketing e porquê é que estás a desperdiçar todo o teu talento dos 5 anos em engenharia? Isto também deixou-me a pensar, mas a conclusão a que eu cheguei é que eu realmente fiz aqui um caminho diferente, um caminho alternativo, e o que para essa pessoa foi um passo atrás na carreira, para mim foi uma oportunidade para descobrir uma nova paixão, possivelmente, abrir novas portas e desenvolver competências que antes não tinha.
E isto pode abrir realmente aqui novas possibilidades. Portanto, eu acho que é isso no final do dia que deve prevalecer. Nós não somos todos iguais, de maneira alguma. E não temos todos que seguir a mesma linha reta. Podemos fazer outros caminhos. Eu acho que é isso que deve prevalecer. Portanto, vamos ser curiosos no nosso percurso. E depois, a terceira atitude passa pela paciência, que eu também acho que é muito importante. Eu tenho 23 anos. Segundo a idade da reforma aqui em Portugal, eu vou-me reformar à volta de 2064, 2065. Ou seja, daqui a 40 e tal anos. Meu Deus, eu nem sei quanto tempo é que isso é quase o dobro da minha vida. E a nossa geração tem muito esta atitude de eu quero tudo e quero agora. E isto muitas vezes leva a desapontamento, a desilusão e também ao mais conhecido burnout, que muitos estudantes, nós sentimos isso. E então eu acho que nós devemos criar aqui uma ligação boa com o tempo. Ou seja, começar a pensar um bocadinho com mais paciência e ganhar esta perspectiva de que temos tempo, é uma maratona, não é um sprint. Portanto, vamos ser pacientes nesse caminho. Depois, passa a parte do movimento. O movimento também é muito importante, porque o que acontece muitas vezes é que nós vamos para a faculdade, estamos numa escola, mas nós cingimos-nos muito a só estudar. Só estudar como quem diz, porque já é mais que suficiente. Mas o que acontece é que cada vez mais existem oportunidades. E nos últimos 5 anos nós temos visto um crescimento incrível relativamente ao movimento júnior aqui em Portugal e a atividades extracurriculares. E é isso que eu realmente recomendo, que é não vamos ficar parados, vamos mover-nos. E aqui existem associações de estudantes, júnior empresas, programas de voluntariado, startups, programas de embaixadores, experiência internacional, freelance, novos projetos, há tanta oportunidade. Portanto, se for para errar, que seja agora, vamos fazer agora, vamos mudar aqui o nosso rumo e vamos abrir realmente esse leque de possibilidades. Portanto, arrisquem, envolvam-se e realmente desafiem-se neste ano. E depois temos a parte da visão, que também é muito importante, porque há 20 anos atrás, algo comum nas empresas era, eu entro numa empresa e vou ficar agora aqui 20 anos. Ok, é uma opção válida ainda hoje? Claro que sim. Mas nós, e ainda para mais esta geração, tem aqui um novo setup, diria eu, em que nós começamos a olhar para a nossa carreira aqui como uma sucessão de projetos interessantes. E isto também é válido, apesar de muitas vezes as pessoas dizerem não, isso não é bem assim. Tu entras aqui e ficas aqui agora quase toda a tua vida. Não tem que ser assim. Nós podemos estar 2, 3 anos numa empresa e depois mudar para outra. Podemos até mudar para outro projeto. Podemos ir 2 anos para o estrangeiro. Podemos estar aqui em Portugal a trabalhar para o estrangeiro, que é uma das maravilhas agora do teletrabalho. E é importante nós termos essa noção, que é não nos temos que estar a restringir àquilo que nos dizem. E há aqui outras formas de nós criarmos esses caminhos, esses rumos e mudarmos aqui a nossa visão. Depois, como eu não gosto de estar aqui na teoria, eu gostava de passar aqui à parte prática. E eu tenho aqui 3 desafios para vocês, baseados naquilo que vocês realmente poderiam fazer neste 2022. E a primeira parte é a parte de ganhar experiência. Experiência porquê? Lá está. Se nós ficarmos parados, as coisas não vão acontecer. E então é importante que, para além daquilo que é só estudar, ou só estar na faculdade, era importante, se conseguirem, aliarem-se aqui a um novo tipo de experiência. Se vocês têm esse tempo, têm essa garra, essa ambição, envolvam-se. E 2022 é um ano perfeito para isso, tal como era 2018, 2019, 20 e 21, mas 2022 é um ano perfeito. Vamos aproveitar aqui as resoluções do novo ano, eu sei que já vou um bocadinho tarde, mas se tiverem ainda a fazer a vossa lista, portanto, adicionem aqui, entrar numa nova experiência. Depois, aprender em T. Isto também é uma das coisas mais importantes. E o que é isto de aprender em T? Nós temos as skills mais específicas da nossa área, nós temos que as dominar, sem dúvida que sim, mas tentem também tentar aprender algumas skills fora dessa área. Isto pode ser muito interessante porque vocês vão se tornar um bocadinho mais multidisciplinares e pode ser uma vantagem competitiva no futuro. Como é que vocês podem aprender em T? Primeiro, através da experiência, ok? É aprender fazendo e depois temos a parte da experiência através de conhecimento. E agora existem imensas plataformas online, muitas delas gratuitas, temos o Coursera, temos o edX, temos a Udemy, etc, 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 onde vocês podem realmente aprender e tirar alguns cursos de outro tipo de skills que podem ser o mais-valia mais tarde. Portanto, se conseguirem, aprendam em T e definam aqui algumas skills que vocês possam aprender em 2022. Depois, a minha última dica, ou neste caso desafio, passa por criar pontes, que não é nada mais, nada menos que um desafio para vocês se desafiarem
em 2022, a conhecerem 10 pessoas incríveis que possam ter um percurso ou um contributo muito interessante naquilo que vocês estão a fazer, na vossa jornada. Que é tão simples como tentar arranjar aqui pessoas da vossa área, de áreas completamente diferentes, alumnis, CEOs, ou até pessoas que vocês vão ao LinkedIn, acham que têm um percurso interessante e vocês gostariam de aprender com elas. Isto eu sei que é difícil, claro que sim, eu sei, muitos e-mails, muitas chamadas, muitos contactos no LinkedIn não vão dar em nada, mas eu posso-vos garantir que muita gente não está disposta a isso, mas muita gente também está disposta a isso. E é isso que nós realmente devíamos focar, porque uma conversa de 15 a 20 minutos com uma pessoa dessas pode realmente mudar aqui um bocadinho o nosso rumo, porque se estas pessoas estão a fazer algo que nós gostaríamos de fazer, ou pensamos que gostaríamos de fazer, então isto pode ser aqui um precursor, ou pelo menos um acelerador daquilo que nós podemos realmente fazer no futuro. E eu sei que esse desafio é complicado. E eu também gostava de partilhar esse desafio convosco, em que este ano eu também me quero desafiar a isso mesmo, a tentar conhecer pessoas e tentar desmistificar um bocadinho quais foram as suas principais dificuldades e como é que elas transformaram aqui estas dificuldades em ferramentas para criarem as suas green lights. E eu quero partilhar este conhecimento continuamente convosco. Portanto, vamos fazer isto juntos e quem sabe, se calhar daqui a alguns meses ou daqui a um ano, estamos aqui de volta a partilhar estas aprendizagens em conjunto. E por fim, eu gostaria de terminar isto com esta foto meio esquisita, mas que está a focar ali no tal cartaz amarelo que eu falei no início, que é o cartaz do Believe. Para quem não viu a série Ted Lasso, eu recomendo. E eu queria focar aqui duas coisas, que é a parte do otimismo e a parte também do acreditar no processo. Este cartaz tem estado no último ano no meu quarto, porque tem sido um período bastante difícil, muitas curvas, muitas contracurvas, mas é a altura de olharmos aqui com otimismo, acreditarmos no processo e, acima de tudo, recomeçarmos. E, para além de recomeçarmos, temos que nos preparar para futuros recomeços. E isso é muito importante. E dou-vos aqui um último exemplo. Eu comecei este percurso praticamente aos 12, 13 anos, em que eu tinha um sonho de até falar em público e até, se calhar, dar aqui uma TED Talk. Aos 18, eu fui voluntário do tal TEDx Matosinhos. Aliás, até tenho aqui o crachá daquela altura. E aos 23, 10 anos depois de muita curva, muita contracurva, a estrada levou-me aqui. E eu só estou aqui por causa dessas curvas e contracurvas, de me desafiar e tentar explorar ao máximo os caminhos que realmente podia percorrer. Portanto, para terminar mesmo, desafiem-se, arrisquem e pensem muito bem que se eu posso criar aqui a minha própria green light, vocês também conseguem. E vocês não estão sozinhos nesse caminho. Obrigado.